Olá, ouvintes de ciência. Estamos aqui para mais um podcast. O meu nome é Paulia Reis, eu sou professora do Instituto Federal de Santa Catarina, do campus Continente. Estou ao lado da minha colega. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Sou a professora Cristiane Martins, também do IFSC Continente. Nós ministramos a OC de Desenvolvimento de Produtos no curso técnico de Nutrição e Dietética do campus. E essa é mais uma atividade da nossa UC, não é, professora? Muito rica. Muito rica. Estamos ao lado das nossas alunas maravilhosas, curiosíssimas para saber o que foi que elas pensaram para esse semestre na nossa UC de Desenvolvimento de Produto, que sempre é algo que nos traz assim um carinho enorme, essa unidade curricular, até porque ela já gerou prêmios. Então, nós estamos bem curiosas para saber o que é que rolou esse semestre com essa unidade. Vamos conhecer nossas alunas, Cris? Vamos lá, se apresentem. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Mariane Santos, sou estudante do curso de Nutrição e Dietética aqui do IFSC Continente. Olá, meu nome é Kathleen Galhardo, também sou estudante do curso técnico de Nutrição e Dietética. Eu sou Daniela Soares, estudante também do mesmo curso de Nutrição e Dietética aqui do campus Continente do IFSC. E aí, meninas, foi que vocês pensaram para o desenvolvimento de produtos dentro da nutrição? Bom, a gente pensou em desenvolver algo que incluísse pessoas que tivessem certas restrições alimentares, e uma delas é justamente a restrição do leite. Eu me coloquei como exemplo, pois eu sou intolerante à lactose, e a gente chegou no desenvolvimento de uma bebida vegetal com café. Café? Café, Kathleen, é isso mesmo? Sim, café e castanha de caju. O que é que nós temos mais de ingredientes nessa bebida? Café, que é a bebida mais consumida depois da água, não só no Brasil como no mundo inteiro. Castanha de caju, uma matéria-prima bem brasileira, consumida por diversos lugares do mundo e no Brasil não é diferente, não é? Mas além do café e da castanha de caju, temos mais o que nessa bebida, Dani? A gente inclui o cacau, que também é um produto bem, aceito aqui no Brasil. Temos aí os em pós, que seria o gengibre, a cúrcuma, a canela. A gente colocou um pouquinho de essência de baunilha também, para dar um sabor. E um pouquinho de açúcar, para dar uma adoçada, pouca coisa. E, claro, o café filtradinho ali, que é aquele café do dia a dia, que quem não gosta, né? Quem não gosta de um cafezinho? Mas estes ingredientes, eles foram pensados e escolhidos com base em quais ideias? A Mari começou falando da restrição que ela tem ao leite lactose e proteínas, o leite por completo ou... A lactase. A lactose. Lactose, né? Exatamente. Eu só tenho a intolerância à lactose. E sensibilidade também, porque mesmo eu tomando enzima, eu continuo tendo sensibilidade. Então, eu não queria utilizar um leite zero lactose. Porque ele continua tendo a lactase, só é colocada a enzima. Então, eu queria realmente que fosse uma opção do leite. Free total, livre total. Exatamente, livre total. E a castanha de caju, ela veio ocupar esse espaço. É isso, Mari? Exatamente. A gente conseguiu pensar no extrato da castanha de caju para ser como esse creme, essa base. E o café. No café a gente pensou justamente na minha colega Dani, porque os cafés comerciais agora, aqueles cafés energéticos, tidos como os energéticos, vendidos, a gente pensou numa ideia de fazer uma bebida que a gente pudesse incluir as pessoas e que fosse mais acessível e chegasse próximo desse café comercial. Como estamos num podcast de ciência, acho que vale a pena a gente comentar, não é, que para um café receber esse nome energético, calórico, proteico, a gente tem uma instrução normativa de número 75 do ano 2022 que determina os limites, não é? Qual é a quantidade mínima
que deve ter aquela bebida ou qualquer uma outra para ser considerada energética ou proteica. Então, a gente tem bem cautela, porque nós estamos dentro de uma área de ciência, não é isso, Mara? Exatamente. Não era bem o objetivo, né? A gente não foi por esse caminho, né? De atingir um patamar Não, desses, foi somente a inspiração. A ideia, né? Exatamente. Cacau, Maravilhoso cacau. maravilhoso cacau. Quem quer me falar do Utilizado 100%, né, Dani? É, 100%. Ele é um alimento que dá o sabor, aquele sabor que, né, é uma sensação muito boa, geralmente. E ele é um antioxidante, né? Então, a gente pode ver na nossa formulação ali, desses ingredientes, que a gente tem vários que vão fazer com que a bebida ela seja uma bebida um pouco mais... A gente pode falar assim, não rica, mas que ela ofereça, além do café somente, né, que a gente já sabe, ele é um antioxidante, que ele traz vários benefícios. A gente utilizando esses outros elementos, que, né, gengibre, cúrcuma, o cacau, a gente vai ter também essa opção de deixar ele mais rico, mais, né, no sentido de ter propriedades ali que a gente poderia consumir e favorecer a nossa saúde, né? Que são os chamados compostos bioativos, né? Não tem uma quantidade determinada em legislação do que a gente precisa deles, mas a gente sabe que eles são muito importantes para a nossa saúde, né? Isso. E daí vocês juntaram várias matérias-primas brasileiras maravilhosas. Café, Brasil, maior produtor do mundo. Castanha de caju, nós estamos entre os 10 maiores produtores do mundo. Cacau, olha que delícia. E várias especiarias. A cúrcuma, o gengibre, a canela. E aí, o que é que a gente poderia falar dessas especiarias, meninas? Como é que elas contribuem aí com esse café? Contribuem com aroma, contribuem com sabor e contribuem também por serem agentes antioxidantes, né? A cúrcuma, existem alguns, não sei se estudos específicos em relação à cúrcuma, mas dela ser considerada também um antioxidante, ou não sei se pode-se dizer o termo anti-inflamatória, né? Mas tem, né? Tem, né? A canela e o gengibre, eu sei que eles podem entrar, e tem que ver cientificamente, como ingredientes termogênicos, né? Então, foi pensado nessas especiarias, além do aroma e sabor, também nesses pontos. E aí vocês juntaram todas essas características sensoriais desejadas em uma bebida. Eu até ia perguntar, Paula, como é que vocês fizeram para dosar isso, para isso não brigar? Porque são muitas informações sensoriais, né? Como é que vocês fizeram para isso não brigar entre si, harmonizar esses Testes. A gente pode até falar que no início o Obrigado. gengibre aparecia. Houve briga. Ele realmente brigou bastante. Então chegava a dar uma certa ardência, a gente Houve fez a novos treta ali. testes. Sim. Não, tá demais, nós vamos ter que diminuir ele. Então a gente foi fazendo vários testes, é trabalhoso, não é uma coisa simples, né? Existem as questões dos elementos que a gente teve que deixar, né, de molho, enfim. Não é uma bebida assim, vamos fazer e pronto, mistura tudo e tá. Não, tem todo um trabalho, né? Tem toda a questão de ver o que tá aparecendo muito, o que não tá aparecendo, e aí nivelar isso para isso ficar né, agradável para quem vai experimentar. É um trabalho árduo, é um processo, né, gente? Além de pensar nos ingredientes, equilibrar a quantidade de cada um. Daí vem os vários testes que vocês fizeram. E eu fiquei curiosa agora, Cris, qual era a temperatura desse café? Um café quentinho, morno, gelado? Normalmente a gente pensaria num café quente. Será que foi esse o caminho? Será que foi esse caminho que elas escolheram? Não foi, pessoal. É verdade. Quando pensa em café, a gente pensa já vai ser um café, a temperatura vai ser quente. Mas a gente já no começo havia pensado que ele vai ser uma bebida de temperatura ambiente, ou uma bebida, não necessariamente que ela fosse gelada, mas que a pessoa pudesse levar ela para um outro local, né? Você poder realmente tomar em qualquer horário do dia. Então, não necessariamente você precisa estar no local que tem que esquentar. Então, a princípio, a gente fez ele gelado. Gelado não, né? Temperatura ambiente. E aí, professora, para a gente saber se um produto
tem uma forte probabilidade de ser aceito no mercado, existe uma metodologia dentro da nossa ciência, né, Cris? Existe, a gente trabalha isso dentro dessa unidade curricular e eu acredito que para vocês saberem se ele foi bom ou não, vocês usaram a metodologia de aceitação, né? O teste de aceitação, a gente normalmente coloca o teste da professora Silvia Dudkowski, né? E eu queria saber o que vocês resolveram avaliar, porque é importante a gente pensar para esse produto que vocês desenvolveram, quais atributos são importantes de ser avaliados? O que vocês escolheram para avaliar nesse produto? Foi bem bacana. A gente fez um teste com 55 pessoas, um teste de análise sensorial, e conseguiu captar de 51 pessoas. A gente... Mari, eu acho que vale a pena a gente explicar aos nossos ouvintes, né, que quando a gente faz um teste de análise sensorial, muitas vezes participam assim 100 pessoas, 80, 90. Daí depois a gente vai avaliar se as fichas foram preenchidas corretamente. Então, por isso que nós atingimos 55 pessoas, Exato. mas consideramos o resultado de 51. 51. E os atributos sensoriais? Foram Aparência, aroma, textura, sabor de café, a impressão global também. Isso, exatamente. Foram esses 5 atributos que a gente buscou. Uhum. E desses atributos avaliados, quais ou qual que vocês começariam assim a dar um maior destaque? Eu acho que o sabor de café, porque a nossa bebida final, né, se caracterizar por um café, então a gente pôde obter um índice que é considerável bom, né, de 80%. Daqui a pouco vamos avaliar. Então, a gente, no geral, essa bebida, né, a gente vai perceber mais adiante que ela teve uma boa aceitação. Então, o sabor, que é uma coisa importante, foi de 80% dentro dessa análise. Né? Sabor café. Café. Teve em torno de 80% de aceitação. E professora Cris, de acordo com a metodologia utilizada? Isso é um resultado muito bom, né? Ficando acima de 70%, a gente já sabe que está num lado assim positivo, que tem uma boa chance de se dar bem no mercado. Então, 80% ficou bem acima de 70%, né? Muito bom. Muito bom. Eu fiquei curiosa, meninas, em saber sobre a textura desse café. Até porque houve uma junção de ingredientes mega interessantes, a castanha de caju, o cacau, as especiarias. E a textura do café guardado lá na memória dos nossos brasileiros, né, é aquele alimento líquido. Qual foi a avaliação da textura na sensorial? A avaliação da textura na sensorial, de modo geral, de comentários, foi realmente que a textura ela não foi tão líquida. A textura era uma textura cremosa, então teve a percepção dos ingredientes que a gente utilizou em pó, que teve uma textura mais arenosa para algumas pessoas, então ou no final da bebida ficava um pequeno resíduo, mas ainda assim para nós foi uma boa aceitação. Foi 77% das pessoas que fizeram a análise que comentaram em relação, né, da textura. Então, isso é um bom resultado, né? A gente sempre leva em consideração aquilo que é respondido, esse percentual é muito importante, mas lógico que a gente também tem que olhar as considerações escritas, né, pelos participantes. Isso pode nos dar sugestões ou indícios de algo que a gente poderia trabalhar diferente, né? Melhorias. Exato, ajustar. E pensando em especiarias, olha, cada especiaria interessante elas usaram, né? Eu estou aqui imaginando gengibre, canela, é tudo de bom. Esse aroma, qual foi o índice de aceitabilidade do aroma? O aroma, a gente teve uma porcentagem de 84%. Expressivo, bastante expressivo, 84% para... Ou seja, o equilíbrio dessas especiarias, vocês, apesar de todo o trabalho, hein, Dani? Parece que teve uma briga. Agradaram. Ali, teve uma briga, mas ele chegou a agradar a população. Os avaliadores não treinados, eles deram um bom índice de aceitação para o equilíbrio dessas especiarias utilizadas, não é isso? Exatamente. E a gente encarou algumas pessoas, inclusive uma, que ela conseguiu identificar todos os ingredientes, professora.
pensa num paladar sensacional. Sério? Olha, um talento da análise sensorial que não foi descoberto aí. Exatamente. Foi Eu acho impressionante. que o público-alvo era de tudo que é... Por isso que é interessante, né? Porque atingia da pessoa que talvez, né, não tenha... Mais esse jovem, uma isso, idade não é tão maior. criteriosa, menos criteriosa, mas apesar disso, né, as características ficaram em torno de 80% ou mais. Então, E eu acho que para complementar essas informações, vocês também perguntaram para esses consumidores, né, esses possíveis consumidores, se eles comprariam ou não o produto, né? E como é que foi o resultado dessa pesquisa? Foi um resultado considerável. Dentre as pessoas que a gente, dos índices, né, de certamente compraria, de provavelmente compraria, pessoas que ficaram em dúvidas, 31,37% certamente comprariam. E que provavelmente comprariam foi 39,22%. Então, um índice de 70%, pouco mais que 70% de pessoas que provavelmente comprariam. Dentre as pessoas que ficaram em dúvida, nós tivemos 17,65% de pessoas que ficaram em dúvida e pessoas que provavelmente não comprariam, 7,84%, e que certamente não comprariam, a gente considerou bem pouco, foi 3,92% apenas que diz que não compraria. Quer falar? Apesar do resultado maravilhoso da intenção de compra, dentro da ciência a gente sempre vai avaliar a outra porcentagem também, não é, Cris? Por quê? Porque a gente sempre pensa em melhorar cada vez mais o produto que a gente está desenvolvendo. E vocês atribuiriam ao quê a percentagem de pessoas que disseram que não comprariam o produto? O que vocês acham que levou a isso? A temperatura. Muitos gostariam de estar mais quente. Então, como era gelado, veio a expectativa de que seria um café que é tradicionalmente quente, né? Então, a gente atribuiria isso, a temperatura, o fato de estar gelado. e aqui tem uma coisa que é isso, a gente... Na época que a gente fez o teste também, aqui é frio, tem um calorzinho, o pessoal quer chegar ali, quer experimentar um cafezinho para dar uma esquentada, né? Talvez, por exemplo, em outras regiões do país, onde é mais temperatura mais quente, talvez ele tivesse até mais aceitação nesse momento, não sei, porque a gente não, né? Mas é isso, como é um Brasil enorme, né? Então a gente poderia, aqui no nosso mundinho, aqui na nossa região, nessa época do ano, ele, né, talvez se fizesse esse experimento com um pouquinho de calor, mudasse e ficasse muito superior ainda do que a gente já teve, talvez, né? Então, é uma coisa que a gente pode até considerar para o futuro, né, de fazer testes assim. Eu acho que como a gente está falando de ciências, não precisamos ter só resultados positivos, sempre tem que melhorar, modificar, né? E nesse caso da bebida quente ou fria, talvez a gente conseguisse num próximo teste melhorar a forma de colocar isso para aqueles julgadores não treinados, né? Diminuir essa expectativa, né? E já contar para eles que vai ser uma bebida fria. E talvez isso já resolveria bastante aí dessas questões, né, dessas dúvidas. Eu acrescentaria o ponto também da textura, que foi, além da temperatura, um ponto bastante questionado, que eu atribuiria talvez às pessoas que ficaram com dúvida se comprariam, porque teve comentários em relação à textura. Então, também é algo que poderia ser testado mais à frente para diminuir, talvez. Ou então, não diminuir, mas já mostrar como que vai ser essa textura, as pessoas já conhecerem. Não sei se pode se fazer conhecer na análise, na verdade não pode, né? Eu acredito que a Mari está falando da diminuição do grão da castanha a granulometria do castanha de caju, né? Que obviamente nós fizemos uma análise, não é, que a gente chama de piloto, de bancada, não é, Cris? E se isso toma um tamanho industrial, obviamente a granulometria da castanha de caju ela vai diminuir significativamente. Então, a textura, ela melhora para aquelas pessoas que esperam uma bebida mais líquida, né? A memória gustativa do brasileiro, a gente sabe que tem realmente essa característica do alimento mais homogêneo. É O paladar verdade. mais acostumado, né, com essa textura.
Bom, a gente já falou bastante sobre os resultados sensoriais, né? Depois disso, a gente fez toda a utilização de um instrumento tecnológico, né, que hoje em dia está disponível, que é o programa Tabela e Ficha, e rodamos as informações nutricionais, né, para a rotulagem desse produto. A professora Paula quer falar um pouquinho mais? Isso, não é um software que eu digo sempre a elas, viu, Cris? Que a gente fazia todas as regras de 3, calculando. Quando o Excel surgiu, a gente criava gráficos lá, mas agora elas têm o auxílio da inteligência aí artificial, da computação. E nós, obviamente, utilizamos dessa plataforma para calcularmos a rotulagem nutricional, baseada nas legislações. Nunca podemos esquecer que toda a informação nutricional ela tem uma base determinada pela Agência Nacional, né, de Vigilância Sanitária, que é a nossa Anvisa, que é a Instrução Normativa número 75 de 2022. E daí, meninas, o que é que a gente encontrou na rotulagem nutricional deste café maravilhoso com cacau e castanha de caju? Uns itens bem interessantes, né, Dani? A gente teve aí uma boa quantidade de B9, né? A gente também percebeu que apareceu magnésio, que, né, teve um certo destaque. A gente também pôde perceber o potássio aparecendo ali na formulação, selênio, e a gente já, assim, pelo que a gente já estudou, eles também ajudam bastante, né? Várias questões, sistema nervoso, magnésio se usa bastante atualmente, potássio, selênio para o cérebro, para o coração. Então, imagina, numa bebida assim, né, com ingredientes saudáveis que a gente pode utilizar e favorecer a nossa saúde. Então, foi bem interessante a rotulagem, né? A gente poder visualizar isso de uma forma clara. Esses nutrientes, hein, Cris? De onde será que eles vieram? Da nossa estrela, castanha do caju. Super importante a gente fazer esse destaque, até porque é o que enriqueceu ainda mais o café. Não é? Surgiu de uma necessidade de saúde da Mari, mas que a gente percebe um resultado nutricional da substituição de um leite pelo extrato da castanha de caju no final do produto. Não é isso, Mari? Sim, exatamente. Eu já tinha pensado nela. Eu gosto de castanha de caju, né? Então eu já tinha pensado nela, então ela realmente foi uma base. Foi uma base que eu pensei, olha, vai ser a estrela, vai ser o foco, e a gente juntou com uma outra estrela que é o café. Então, assim. Eu já ia dizer, olha só, vou criar um intriga. Não, porque eu tenho várias estrelas, né? O Tem. cacau Cacau, também é uma estrela. Acho que só tem estrela nesse produto, né? Sim. Vocês conseguiram aí. E é uma bebida As bem especiarias brasileira, também né? fizeram Sim. bem Uma a bebida diferença, né? Verdade, é uma bebida bem a nossa Completa, cara. Bem né? a nossa cara. Acessível até, né? A cozinha brasileira, assim. A gente não fez isso, né? Mas seria uma forma da gente também, talvez, né, cientificamente falando, de pontuar isso em termos de valores, porque eu imagino que a gente está falando de incluir isso numa dieta de alguém que não possa consumir um produto que tem um valor agregado muito grande, né? A gente fala desses super cafés aí, é super caro uma dosezinha desse super café. Então, quem pode comprar? São poucas pessoas que podem comprar. Sim. E isso seria uma forma de também trazer isso para dentro de casa, né, das pessoas, porque isso tudo elas têm acesso. Então, é uma receita que poderia ser muito viável e trazer o benefício, né, de todos esses componentes que fazem parte dessa formulação. É uma bebida bem brasileira, com matérias-primas que são encontradas de norte a sul, todas elas, né? Então, bastante democrática e com características do nosso país, não é isso, Cris? É isso, acho que vocês acertaram, né, nas escolhas. E eu acho que a gente já está assim, caminhando, né, pro final aí. Queria saber o que vocês gostariam de melhorar, mudar. Vocês como quase técnicas em nutrição e dietética agora, né? Vocês mudariam, modificariam alguma coisa nesse produto?
Se vocês pudessem dar continuidade, se nós tivéssemos mais tempo. Mais tempo. Mais tempo. O que é que vocês melhorariam para a gente tentar vender? Quem sabe a gente algum dia... Né? Estamos tentando Além do que a organizar. gente comentou em relação à textura, eu particularmente mudaria um pouco da aparência. A aparência teve aceitabilidade, mas ainda assim eu acho que ela poderia ficar num tom, um tom dela visual que chamasse mais atenção em relação a café. Mas é um detalhe, porque de modo geral eu acredito que o nosso trabalho, a nossa bebida, que era isso, o objetivo de incluiu a todas. A gente realmente consegue, como a professora disse, de norte a sul, então assim, a gente consegue incluir todos. Esse era um dos principais objetivos. A temperatura também, né, opcional, entre quente e frio, também a gente poderia tentar melhorar ela para poder agradar o público que gosta de mais quente, mais Você frio. testaria ela quente também? Testaria. E a textura também eu acho que é uma questão essa coisa do farelinho, da sensação do pozinho. E isso me incomodou, por exemplo. Eu que sou adepta do café, eu adoro um cappuccino, um mocatino, o café puro. Eu gosto muito de vários cafés. E eu senti também, eu particular, até ali, algumas pessoas comentaram, a gente, né, viu ali quando foi feito o teste, que essa texturinha desse pozinho no final, se a gente pudesse melhorar isso, eu acho que ia ter uma aceitabilidade melhor. Ok, que ótimo. Espero que o pessoal se interesse ainda mais por esse café. Não é isso, Cris? Que Muitos gente... prêmios, né, professora? Queremos ganhar prêmios. Acho que o nosso maior prêmio é estar aqui hoje, podendo disponibilizar já, né, o resultado do que vocês já fizeram até o momento com os nossos ouvintes. Eu acho que isso já dá um outro... A gente começa a sentir, Cris, que enquanto professoras dessa unidade, que ela é uma unidade tão desafiadora, no desenvolvimento de produto, desenvolver o quê? Então, a gente dá essa liberdade para que os alunos pensem em um produto, então sempre é uma surpresa para nós. Não é uma unidade curricular que a gente já chega assim, vai ser desse jeito. Mandando ideias. Não é fácil, né? Não é fácil. Então, E a questão das discussões durante o trajeto, porque isso é laboroso, a gente tem que chegar num produto que tenha uma boa aceitação, né? E eu aprendi muito também durante essa disciplina, porque a gente viu muita coisa, né? Como elaborar um produto, como ele começa e como ele termina, quando rotula, o que ele oferece. Foi muito rico, assim, esse processo. Então, chegar aqui sem briga. Exatamente. E a gente Com harmonia. conseguir um produto legal que a gente pode... pensar em algum prêmio? Queremos o prêmio. Ou comercialização. Ou comercialização. Sim. Um de empresário uma forma disponível até a mais- patrocinar. Né? E daí, gente, essa unidade curricular, ela tem um apoio aqui do Instituto Federal de Santa Catarina, através do seu edital de ensino, número 1 de 2025, em que tem um projeto que proporciona que a gente consiga fazer, né, a compra dos insumos, a licença da plataforma que a gente utiliza para fazer a rotulagem do produto, né? E esse projeto aprovado, ele tem um título de ensino e aprendizagem de ferramenta digital para a elaboração da nova rotulagem nutricional. Então, eu quero agradecer a vocês por chegarem ao fim e serem já praticamente formandas do curso técnico em nutrição e dietética, não é, Cris? Parabenizar pelo trabalho e agradecer aos nossos ouvintes de ciência. Obrigada, meninas, pela participação. Obrigada aos nossos ouvintes. Muito obrigada, pessoal. Obrigada por nos ouvirem. Espero que tenham gostado. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Douglas. Obrigada, Douglas.